que, olha, a população quer equilíbrio, a população quer moderação, a população quer diálogo. É o contrário, a população quer ir pro pau, porque está vendo que a classe política é profundamente corrupta, que a gente vive num país doente, que a gente vive um império da barbárie e que por isso nós precisamos de uma pessoa que tenha um discurso radical, porque o nosso país precisa mudar radicalmente. O Kim Kataguiri não teve piedade e mandou a real sobre o novo comportamento do Flávio Bolsonaro. Enquanto o senador tenta pagar de moderado e equilibrado para agradar o sistema, o Kim expôs a hipocrisia e soltou o verbo. Chamou a estratégia de frouxa, burra e questionou: bandido cruel merece segunda chance? Assiste aí que a lapada foi forte. Sobre superar ex-governadores, é a mesma coisa que eu escuto aqui, tanto de bolsonarista, como de petista, como do centrão, né? Como os governadores sujeitaram o seu capital político ao Bolsonaro, né, e tem um candidato com o sobrenome Bolsonaro, o Flávio toma praticamente todos os votos dos governadores. Não é o caso do Renan. Né? Nós temos e sempre tivemos um discurso independente, nós não dependemos de Bolsonaro para nada, o que significa que ele tem liberdade, né, para falar e ter um discurso abertamente de direita. Eu acho que sempre existe essa ilusão do centrão que, por vezes, seduz, como está seduzindo o Flávio Bolsonaro, de que, olha, a população quer equilíbrio, a população quer moderação, a população quer diálogo. É o contrário, a população quer ir pro pau, porque está vendo que a classe política é profundamente corrupta, que a gente vive num país doente, que a gente vive um império da barbárie e que por isso nós precisamos de uma pessoa que tenha um discurso radical, porque o nosso país precisa mudar radicalmente. Né? Ninguém sai na rua batendo no peito, fazendo, olha, manifestação por mais equilíbrio, eu quero que o meu político seja mais equilíbrio. Não existe isso. As pessoas querem que corrupto vá para cadeia, as pessoas querem que o bandido morra, né? Não existe essa grande militância de centro, né? Como eles fazem parecer. E o próprio Flávio, como você colocou, tentando parecer moderado, mas na minha avaliação, quando o Flávio tenta parecer moderado, ele só mostra que é frouxo e burro. Ele diz que voltou atrás, né? Já defendeu pena de morte, não defende mais, já defendeu prisão perpétua, não defende mais, porque ele acha que, independentemente do crime, toda pessoa tem chance de ressocialização. Você me desculpa, a gente viu um caso grotesco, que até eu tenho nojo físico de falar, ou de lembrar, ou de imaginar, do estupro coletivo de uma criança. Né? Ele realmente acha que quem participa de um estupro coletivo de uma criança tem chance de ressocialização? E digo mais, pode até ter chance, vamos dar o benefício, né? Vamos ser muito generoso e partir da premissa de que uma pessoa dessas tem recuperação e pode voltar para a sociedade como uma pessoa civilizada. Essa pessoa merece ter essa chance? Quem participa de um estupro coletivo merece ter a chance de ressocializar, merece ter a chance de buscar uma profissão e se tornar um cidadão decente? Não merece sequer ter essa chance. Eu não acho que seja capaz de se ressocializar, mas ainda que fosse capaz, não mereceria, né? Não teria esse direito. E aí o Flávio, nessa tentativa de parecer moderado, falou, olha, então realmente o estuprador tem outra chance, segundo o discurso do Flávio. Né? Uma pessoa que tortura uma outra pessoa, que coloca um traficante, um membro do PCC, que coloca uma pessoa dentro de um monte de pneu, joga gasolina, coloca fogo e joga morro abaixo, esse sujeito tem chance de ressocializar, com certeza. Um chefe de uma facção criminosa, ele é preso e ele repensa os crimes que ele cometeu. Ele fica na cadeia como uma criança fica no cantinho da obediência. É óbvio que isso é ridículo, né? Quando você... e se a gente tivesse... Né, também, porque ele também só dá entrevista para a imprensa amiga dele, né? Ele não tem coragem de conceder uma entrevista para qualquer veículo que tenha alguma chance de dar alguma alfinetada ali nele, né? Então, se alguém explorasse um mínimo, né? Um mínimo, não estou nem falando com profundidade, mas assim, raspasse um pouquinho dessa superfície do Flávio, já mostraria o ridículo do discurso, como eu acabei de colocar para vocês. Então, voltando para o início, acho que o que eu escuto, sim, é de que o Renan vai ter um desempenho maior do que qualquer governador que dispute, porque todos os governadores fizeram seu capital político de refém do bolsonarismo, com exceção do Eduardo Leite, mas o Eduardo Leite não fez o seu capital político de refém do bolsonarismo, mas também não tem capital político nenhum, porque ele não tem o voto da direita, ele não tem o voto da esquerda, ele conseguiu desagradar todo mundo, né? Agora ele está criticando o desfile ali da Acadêmicos de Niterói em relação ao Lula, mas ele queria mandar 2 milhões de reais para uma escola de samba que ia homenagear o Rio Grande do Sul e só não mandou porque foi pressionado pela oposição petista do seu estado. E essa mesma oposição petista que criticou o desfile do Eduardo Leite está aplaudindo o desfile do Lula. Então, assim, a nossa política é uma grande desgraça.